Fala, galera da escola do vestibular! E aí, amiguinho? Belezeira, fofinho, fofinha? Espero que você esteja bem, espero que você esteja confortável aí no seu assento, ali no seu reduto, construindo a sua estradinha rumo à universidade. Hoje nós colocaremos mais um tijolinho nesse caminho, fofinho. Estamos aqui para te ajudar, irmão. Voltar mão, irmão, voltar mão. É a mão direita, nós vamos usar de novo, amiguinho, igual a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai pegar uma outra configuração, que é a espira circular. O que é uma espira? Você vai pegar um fio e fazer um círculo com ele e a corrente elétrica vai se formar, nós vamos fechar um circuito e vai se formar pela espira. Hoje é o campo magnético na espira circular, tá? Campo magnético na espira circular. Então vamos lá, qual que é a jogada? O que nos interessa vai ser o campo magnético no centro dessa espira, ok? No centro dessa espira. Primeira coisa, tem que estar com corrente elétrica fluindo pela espira. Então eu vou abrir aqui, vou pegar um circuitinho aqui e vou considerar que a corrente elétrica, por exemplo, está chegando desse lado aqui, então está nesse sentido assim e saindo por aqui, beleza? Olha lá que fofo. No centro da espira, qual vai ser o campo magnético, a intensidade do campo magnético? Então, no caso da espira, pessoal, no caso da espira, o campo magnético é dado pela permeabilidade magnética, sim, a mesma que você viu no fio. A intensidade da corrente, sim, a intensidade da corrente, depende dela, dividido por 2 vezes o raio dessa espira. Então, é uma formulinha um pouquinho diferente, né, do que no fio, mas é bem parecida, mas não é igual, tá? Então essa é a intensidade. A intensidade é dada por essa relação. A direção é perpendicular ao plano da espira. Perpendicular ao plano da espira. Então essa espira que está no plano da lousa, o campo ou estaria assim, saindo, ou estaria entrando no plano do papel. Esse entrar ou sair, direita, esquerda, para cima, para baixo, é o sentido. E o sentido, novamente, nós vamos usar a regra da mão direita. Ó, regra da mão direita. Anota aí, fofinho, no seu, na sua caixinha de ferramentas, ok? Então o dedão continua na corrente e a palma da mão, onde você iria dar o giro assim, né, vai estar o sentido do campo. Nesse caso, olha só que louco, galera, ó, o sentido da corrente está assim, então meu campo tá, olha a palma da mão para onde está, lá para dentro. Nessa espira, o campo estaria lá para dentro, desse jeito assim, ó, entrando no plano do papel. Ô Ganso, e se eu pegasse essa mesma espira, que em tese era para ser circular, deixa eu apagar porque eu fiquei até com vergonha de tão podre que ficou, né? E se a corrente tivesse assim, Gansinho, ó, se a corrente tivesse assim, ó, e nesse sentido aqui assim, e agora, o que ia mudar? Ia mudar o sentido. Ó, o sentido da corrente está assim, pá, o campo estaria para fora. Então seria a bolinha com essa tetinha aqui. Belezeira? Então, ó, mão direita, dedão na corrente, a palma da mão é o sentido do campo. Você vai estar com a palma da mão no plano da espira e aqui, ó, você vai ter o sentido do campo magnético. Ok? Uma outra configuração que a gente pode fazer é o solenoide. O que é o solenoide? O solenoide é um enrolamento comprido de vários fios. A gente costuma também chamar de bobina longa, mas normalmente é chamado de solenoide. Então imagina que você pegue um fio e enrole ele. Provavelmente você já deve ter visto essa parada. Não assim desenhado, né? Mas assim, ó, bonitinho, enrola ele, ok? Enrola ele. E aqui você tem o solenoide. O solenoide, ele é mais comprido do que o seu diâmetro. É maior o comprimento do que o diâmetro.
E a intensidade do campo magnético no solenoide é μ0 vezes I dividido por N sobre L. O que é o N? O N é o número de voltas que você tem aqui. Quanto mais voltas, mais intenso é o campo. E o L é o comprimento do solenoide. Beleza? Essa é a intensidade no caso de um enrolamento que a gente chama de solenoide. A direção perpendicular ao plano das espiras, tá? Ou seja, no eixo é o que interessa. E o sentido também é a regra da mão direita. Regra da mão direita. Essa configuração aqui, galera, a gente até costuma chamar no dia a dia de eletroímã. Porque quando a gente faz a corrente elétrica se formar nessa parada, ó, a corrente elétrica tá assim, ó, assim, então o campo estaria lá para a direita, no eixo, ó, no eixo, nós teríamos um campo magnético que desse jeito aqui, ó, assim, B. Isso aqui equivale a um ímã cuja pontinha da flecha é o norte e aqui é o sul, ó, norte aqui e sul aqui, ó, sul aqui. Ô louco, eu escrevi o contrário, tá doido. Né? O sul aqui, ó. Beleza? Suave? Então esse é o campo magnético no solenoide, que é um enrolamento. Se esse enrolamento não for muito comprido, a gente tem uma bobina chata. Como que você faria o campo magnético numa bobina chata, que é mais fina do que o seu diâmetro? É só multiplicar aqui pelo número de voltas, tá bom? Só isso. Não muda mais nada, ok? Feito isso, pessoal, agora vamos resolver um exercício. Eu peguei um exercício que envolve tanto o fio quanto a espira, para a gente lembrar o da aula passada também. Campos em fios são mais corriqueiros nos vestibulares do que em espira. Mas, vamos lá fazer as duas coisas. Morreu? Então vai. Exercício 1. Primeiro exercício. 2 fios condutores retilíneos, muito longos e paralelos entre si, são percorridos por correntes elétricas de intensidade I1 e I2. Perceba que nós temos um exercício, pessoal, literal. Ou seja, não tem intensidades aí, números, né? A gente tem a corrente 1 e a corrente 2. E essa corrente 1 e essa corrente 2 têm sentidos opostos. Então, no fio da esquerda, que nós vamos chamar de fio 1, a corrente elétrica está olhando para o papel para cima, tá? Ó, fio 1 para cima. No fio 2, a corrente elétrica está olhando no plano olhando no papel, né, para baixo. Observe que, como foi descrito no enunciado, você tem o fio 1 percorrido pela corrente I1 e no fio 2 percorrido pela corrente I2, paralelos entre si e a corrente em sentidos opostos. Uma espira circular condutora de raio R é colocada entre os fios e é percorrida por uma corrente de valor I. Então, bem no meio da parada, tá? Bem no meio da parada, a gente tem uma espira circular. A corrente na espira é I, não é nem I1 nem I2, é I, tá? E não temos o sentido dessa corrente ainda, belezeira? A espira e os fios estão no mesmo plano. O centro da espira está a uma distância de 3 R's de cada fio. Olha aí na figura, de cada fio. Está acompanhando? Maravilha. Conforme o desenho abaixo. Para que o vetor resultante no centro da espira seja nulo, a intensidade da corrente elétrica I e o seu sentido, tomando como referência o desenho, são respectivamente quanto? Né? Qual é a intensidade e o sentido da corrente? Então olha só, pessoal, olha que massa, aqui nós vamos ter tanto campo de fios como campo de espira. E o que nos interessa é descobrir o campo resultante sendo nulo no centro da espira. Vamos pegar então o campo gerado pelos fios primeiramente. Regra da mão direita. Se eu pegar o fio 1 aqui, ó, o fio 1 aqui, ó, o sentido da corrente vai estar para dentro esse campo 1. Então, no centro da espira, ó, centro da espira, no centro da espira, o campo devido ao fio 1, vai estar para dentro, B1. Esse é o campo B1. Já já a gente calcula ele. Devido ao fio 2,
regra da mão direita, então o campo vai estar também para dentro, lá para dentro do papel. O B2 também vai estar para dentro, devido ao sentido da corrente. O cara quer que a gente faça o que determine a corrente na seringa, na espira, de maneira que o campo resultante seja nulo. O resultante seja nulo. Se eu tenho dois campos para dentro, para o resultante ser nulo, eu tenho que ter o que compensa isso, para fora. Então, certamente o campo magnético da espira tem que estar para fora. Assim. De maneira que a intensidade desse cara seja a soma de B1 com B2, pois os dois estão na mesma direção e sentido, o B1 e o B2. Para que o campo esteja para fora, o campo devido à espira esteja para fora, regra da mão direita. Para a palma da mão estar para fora, a corrente teria que estar no sentido anti-horário. Então, esse seria o sentido da corrente elétrica na espira. Então, ó, aqui a gente já tem uma resposta. E no sentido anti-horário. Anti-horário. Então já temos uma parte da resposta, ok? Agora, como fazer para chegar no valor da intensidade da corrente na espira em função de I1 e de I2? Bora lá, vamos lá. Aqui o lance é o seguinte. O campo magnético, o vetor campo magnético resultante aqui no centro da espira tem que ser um vetor nulo. Um vetor nulo. Qual vai ser a condição para isso? Que a intensidade desse campo da espira, a intensidade desse campo, devido à espira, que está para fora, tem que ser igual à soma dos campos B1 e B2, devido aos fios, fio 1 e fio 2, tá? Isso sendo imposto, a gente tem a condição do campo magnético resultante ser nulo, desde que isso daqui seja verdadeiro. Então o campo magnético devido à espira vai ser a permeabilidade magnética do meio, no caso o ar e o vácuo é praticamente a mesma coisa. A intensidade da corrente elétrica na espira, o I, na espira, dividido por 2 vezes o raio da espira. O raio da espira, o cara diz que é errão. Então, vai ficar 2 vezes o errão. Igual. O campo devido ao fio 1. Lembrando lá da aula passada, olha aí na sua caixinha de ferramentas que o Gans pediu para você ir fazendo durante todo o nosso curso. Vai ser a permeabilidade magnética vezes I1 dividido por 2π vezes a distância do fio 1 até o ponto onde eu quero. Qual é o ponto onde a gente quer o campo magnético resultante nulo? No centro da espira. A distância do fio 1 até o centro da espira é igual a 3R. Fechou? Então tá aqui, ó. 3R. Mais, novamente, μ0 e 2 dividido por 2π vezes 3R. Certo? 2π vezes 3R. Como eu tenho o μ0 repetindo em todos os termos, eu vou simplificar isso, dividir a minha equação inteira por μ0. Aqui, ó. μ0. Fechou? Como eu tenho o raio aqui, o raio aqui, o raio aqui, eu vou cortar o R também. Simplifica aqui, simplifica aqui, simplifica aqui. E como eu tenho 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, eu vou cortar 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Certo? Então, a corrente I vai ser I1 dividido por 3π mais I2 dividido por 3π. Então, no sentido anti-horário, a corrente tem que ser I1 mais I2 dividido por 3π. Essa é a parada que a gente tem que considerar. A intensidade dessa corrente elétrica.
Maravilha, pessoal? Então, aqui ó, a gente fez um exercício em que relacionou tanto o campo magnético na espira, né? Quanto o campo magnético no fio. Lembrando da regra da mão direita. Sugiro que você treine essa regra da mão direita com os exercícios que eu deixei aí pra vocês, belezeira? E ó, dedão na corrente e vira aqui a mãozinha. Eu vou dar uma dica para vocês também. No caso da espira, você pode usar a mesma mão, só que os dedos ao contrário. Ih, Ganso, ferrou, hein? Não, ferrou nada, ó. Você pode usar o dedão na corrente e a palma da mão, ou o dedão no sentido do campo e a corrente no sentido dos dedos, certo? Ou a corrente no dedão e a palma da mão, ou o dedão no campo e o sentido da corrente nos dedos. Assim, desse último jeito que eu falei, provavelmente vai ficar mais fácil no caso das espiras. Belezeira? Então é isso. Pegue os exercícios que o Gansinho deixou aí, manda bala, estuda bastante, pau na máquina. Espero que você tenha entendido. Nós vamos continuar com o magnetismo na próxima aula. Tamo junto. Até a próxima, amiguinhos. Valeu!